Say what? Say what? Say what? Aposentadoria, pensão, vida toda, auxílio-doença, tô com ele. Tamo junto. Sejam todos bem-vindos a mais um El Podcast e hoje eu tenho a presença aqui do filho ilustre de Luiz Antônio, Dr. Ferrúcio José Bíscaro. Dr. Ferrúcio trabalhou como servidor previdenciário por 30 anos, pós-graduado em Direito Previdenciário, Difuso e Coletivo. Seja muito bem-vindo, doutor. Doutor, gostaria de saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como foi em Luiz Antônio e como você atingiu essa carreira brilhante, que hoje é conceituado aí em toda a nossa região. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Bom, eu nasci em Luiz Antônio em 1958, né? Um pouquinho, já tem bastante tempo. Nasci na rua, numa casa de esquina, na rua Guilherme Branco, a Expedicionário, se eu não me engano, em frente ao Perto do padre ali? Isso, em frente ao padre, onde morava o seu Darcy Ripamonte. Com 12 anos a gente tinha que fazer a admissão, né, num colégio em São Simão, né, que hoje é o ginásio, né, que eles chamam. Então eu estudei no Arthur Pires, no grupo, que a gente chamava, e depois fui para São Simão. Eu entrei na Previdência Social em 1984, fiquei lá por um bom tempo e me aposentei pela Previdência Social. Fui fazer pós-graduação em Direito Previdenciário, hoje dou aula na UNAEP, e tem um escritório em São Simão também de Direito Previdenciário. Saudade da minha Luiz Antônio. Aliás, as pessoas que vão lá, que não me conhecem, dizem assim, você virou nome de rua sem ser morto? Eu falo, não, é do meu avô, a Rua Ferrúcio Bíscaro, é atrás da igreja. Mas um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Doutor, vamos entrar um pouquinho no assunto previdenciário, que eu acho que a grande... A praia, né? Hoje é uma das questões aí que as pessoas mais procuram, têm interesse, e houve muitas mudanças. Isso aí. Qual a importância da Previdência Social para os brasileiros? Bom, eu creio que a Previdência Social é o órgão que mais faz políticas públicas no Brasil. Eu posso até garantir que deve ser no mundo. Porque eu vou citar um exemplo de Luiz Antônio. Eu acredito que dentro de Luiz Antônio, uma população de 15 mil habitantes deva ter aí uns 2.000, 2.500 aposentados e pensionistas da cidade. Maior empresa. Se você levar em consideração que cada aposentado desse ganha R$2.000 por mês, você tem 5 milhões jogados no comércio de Luiz Antônio por mês. Outra coisa que é importante você saber é que a Previdência carrega na sua nomenclatura a palavra social, ou seja, ela faz o social, né? Então você vê, ela protege quem perde o marido, o filho que perde o pai, ela protege a pessoa incapacitada, os filhos de quem vai preso, a pessoa em idade avançada. Então todo tipo de proteção social hoje você busca na Previdência Social. E quais as principais mudanças na Previdência antes e após a reforma? Em termos de aposentadoria por tempo de contribuição, eu digo que todas as normas que prejudicam a população, elas são feitas em novembro e dezembro. Você pode reparar isso aí, por quê? Para valer para o outro ano, né? Primeiro para valer para o outro ano. Ela tem 3 meses aí, ela vale para o outro ano. Mas, em regra, porque em novembro e dezembro as pessoas estão de férias, não estão com cabeça para fazer cálculo de direito tributário e de direito previdenciário. E a emenda constitucional de 13/11/2019 foi uma caixinha de Pandora. Ela só tem coisas que prejudicam o segurado. Então, por exemplo, você tinha uma aposentadoria por tempo de contribuição. Bastava que um homem completasse 35 anos e a mulher 30 anos de contribuição, se aposentava. E hoje? Hoje não mais. Ela tem que ter o tempo de contribuição ou ter uma idade, tem que pagar um pedágio a mais. Então, são regras que vieram prejudicar. Eu tenho casos, Ricardo, que uma pessoa estaria faltando para ela em dezembro de 2019, novembro de 2019, 6 meses para se aposentar, hoje ela precisa trabalhar mais 8 anos. Puxa. Porque ela tem que ter um limitador de idade. Existem casos, por exemplo, o professor não tinha limitador de idade. O professor completava 25 anos a mulher e 30 anos o homem e se aposentava. Hoje não mais. Hoje tem que ter 57 mulheres e 60 anos o homem. Não basta só ter o tempo. Então houve um prejuízo muito grande. São regras específicas, complexas, né? Que geralmente é bom que a gente procure sempre o escritório para saber qual é o melhor momento para você se aposentar. E com relação à pensão por morte, qual a grande mudança aí?
A grande mudança foi em relação à parte financeira, né? O cálculo da pensão por morte. Se antes da reforma nós tínhamos que a pensão por morte era 100%, ou seja, um segurado recebia R$ 3.000 de aposentadoria, falecia, a esposa dele recebia os R$ 3.000. Hoje, não mais. Hoje ela recebe só 60% daquele valor que ela teria direito. Ao invés dela receber R$ 3.000, ela recebe R$ 1.800. Isso talvez tenha sido o maior prejuízo que eu entendo na reforma da Previdência Social. Além das aposentadorias, a pensão por morte foi um absurdo, né? Porque as coisas não. O imposto não reduz em 60%, a conta de luz não reduz em 60%. Então, essa pessoa, o prejuízo dela é muito grande com relação a isso aí. Temos algumas formas, né, de não receber esse 60%. Algumas condições que a gente estabelece, inclusive com ações judiciais que a gente está propondo, que essa pessoa que receba 60% passe a receber os 100%. Ou seja, ao invés dela receber R$ 1.800, ela volte a receber o valor integral do marido dela, do aposentado que ela tinha. Quais os principais desafios que vão ser enfrentados aí pelo Brasil com relação à Previdência Social? Olha, eu acho que o maior desafio no momento, né? O maior desafio da Previdência Social é manter o plano em pé. Nós tínhamos, por exemplo, até 20 anos atrás, uma família com 3 filhos. Hoje nós temos uma família com um filho só. Então, quem vai manter a Previdência Social? Eu estou aposentado, você vai se aposentar. Por exemplo, eu tenho o pai e a mãe com filho. O pai e a mãe vão se aposentar. O filho vai pagar uma contribuição para manter o pai e a mãe aposentados. Proporcionalmente inverso. Inverso. Se nós tínhamos 3 para manter um, hoje nós temos 1 para manter 3. Então, essa é uma dificuldade da Previdência Social que eu entendo muito grande agora. Atualmente, a maior dificuldade vai ser pagar as revisões da vida toda. Essas revisões estão vindo agora aí, que está na moda, a gente só escuta falar na revisão da vida toda, né? Não vai ser uma tarefa fácil para a Previdência Social, não. E com relação ao trabalhador autônomo, como que ele tem que se preparar? Como funciona esse universo do trabalhador autônomo que quer ter aposentadoria? O trabalhador autônomo, a gente fala que é sempre bom que ele saiba algumas coisas da Previdência Social. Por exemplo, aquele trabalhador autônomo, pedreiro, pintor, eletricista, mecânico, que não tem condições financeiras de pagar todo mês sua contribuição, em que pese a gente ter uma contribuição reduzida de 11%, que já é uma vantagem, seria R$ 1.300, R$ 130 por mês, R$ 140. Se ele não tiver condições, ele pode contribuir uma vez por ano. E tem direito. E tem direito. Se você contribuir uma parcela para a Previdência Social, você pode ficar 12 meses sem contribuir, que você tem todos os direitos, auxílio-doença, pensão por morte, todos os benefícios da Previdência Social. E a questão da carência nesse... Então, tem benefícios que exigem carência. Uma doença comum. Por exemplo, eu peguei dengue, fiquei com uma sequela no pulmão, uma suposição. É uma doença, exige 12 contribuições. Agora, existem doenças graves, cardiopatia grave, mal de Parkinson, hanseníase, câncer. Essas doenças são isentas de carência, basta que você seja segurado. O importante é você ser segurado da Previdência Ter uma Social. contribuição no ano. Uma contribuição pelo menos por ano. Ou acidentes, né? Então, por exemplo, um pedreiro caiu do andaime, quebrou a perna. Tem direito. Tem direito. Foi jogar futebol no fim de semana, acidente de qualquer natureza ou causa. Briguei no campo de futebol, apanhei, quebrei a cabeça. Auxílio-doença. Por quê? Basta ter qualidade de segurança. Então é importante que ele procure sempre um escritório especializado nessa área para dar esse tipo de informação. Ou então acompanhe os nossos podcasts, né? Opa! Doutor, e com relação ao cálculo de contribuição? Por exemplo, eu contribuo com 1 salário, com 2 salários, com 4 salários. Como funciona esse cálculo para a pessoa que tem intenção de receber o teto? Ou tem diferença? Eu contribuo com 2 salários. Eu vou receber 2 salários proporcionalmente ou não? Não, não vai. Hoje a aposentadoria, um dos prejuízos que a gente teve na aposentadoria por tempo de contribuição com relação ao valor, assim. Antes da reforma, você tinha uma aposentadoria 100%. Se você pagasse 35 anos de contribuição e tivesse uma idade X, você receberia 100% da média de cálculo de 7 de 94 até o dia que você foi se aposentar. Tá bom? Pegava esse cálculo, excluía 20% dos menores salários e fazia essa média e aplicava 100%. Depois da reforma, não mais. A média fixa é 60%, mais 2% por ano acima de 60 anos. Então, uma pessoa para aposentar com valor integral, ela tem que ter 40 anos de contribuição ao invés de 35.
né? Então, assim, ficou muito difícil você conseguir ter uma aposentadoria hoje no teto de R$ 7.200, R$ 7 mil e poucos reais. Porque o cálculo da Previdência Social prejudicou imensamente o segurado. Então, hoje, dificilmente você vai ter uma aposentadoria com 100%. Doutor, e após a reforma, todo servidor que atinge a idade tem que ser exonerado pela administração pública? A norma estabelecida pela emenda constitucional diz que o servidor que aposentar após 13/11/2019 deve ser exonerado. Eu tenho casos na prefeitura de Luiz Antônio que essas pessoas aposentaram após a reforma e eu consegui fazer com que elas permanecessem na atividade. Por quê? A gente diz no direito que o tempo rege o ato. Quando ela se aposentou, em 2020, já tinha estabelecido, a reforma já tinha passado, então ela deveria ser exonerada. Só que ela implementou o direito de se aposentar antes da reforma. Ela não quis utilizar isso daí. Ela tinha direito em 13/11/2019, em se aposentar. Mas ela não foi lá e não requereu. Por quê? Porque ela não quis. Mas o direito adquirido dela é importante e a gente tem que obedecer esse princípio do direito adquirido e do melhor benefício. Qual é o melhor benefício para ela? Em 2020 ou antes da reforma? Antes da reforma. Por quê? Porque ela permanece na prefeitura. Então a gente entra com a ação no INSS, estabelece, diz, olha, eu só quero a aposentadoria se ela for concedida nos moldes anteriores da reforma. Tá? E aí a gente estabelece, vai lá na prefeitura, bate uma cartinha, explica, olha, se aposentou agora em 2020, mas foi antes da reforma. O direito adquirido dela, ela continua trabalhando. Então, no caso, não é a data de ingressar com a ação. Não, é a sim data... no período que ela acha implementou o direito. Por isso que a gente fala, o direito adquirido, né? Isso, é o direito adquirido e o princípio do melhor benefício. O direito adquirido dela foi antes de 2019. Ela simplesmente, na época, não quis utilizar desse direito de se aposentar e foi se aposentar posterior à reforma, mas ela não pode ser prejudicada por isso. Doutor, o senhor viu de mais estranho nesse período todo aí de advocacia previdenciária? Uma das coisas que mais deixa a gente indignado, às vezes, né, é com relação à perícia médica. Não estou dizendo nem perícia judicial, nem perícia previdenciária. A gente sabe que a perícia médica, ela utiliza de documentos. Então, quando você for fazer uma perícia junto ao INSS, leve um relatório médico bem fundamentado. Se você chegar lá com um atestado médico dizendo assim, ateste que o senhor fulano de tal está incapaz para o trabalho, seu benefício vai ser negado, com toda certeza. Por quê? O relatório médico deve constar data do início da doença, data do início da incapacidade, o CID, o tratamento que você vem fazendo, os remédios que você toma, tem que ser um relatório bem fundamentado, senão teu benefício vai ser negado. O grande problema que nós temos são as doenças invisíveis, que são as doenças do CID-F, transtorno mental, algum tipo de transtorno que a pessoa tem. Essas doenças invisíveis, nem a família muitas vezes acredita na pessoa. Né? Depressão? Depressão, transtorno bipolar. Essas doenças são difíceis não só da perícia entender, mas até da própria família. Tem gente que sofre 2 vezes pela doença e por não ter uma aceitação dentro da família. Então, muitas vezes a gente vê assim, a pessoa vai fazer a perícia, e aí ela tem depressão, está de cabelos arrumados e unha feita. E você vê o perito, muitas vezes, escrever, não estou considerando benefício porque ela estava com as unhas arrumadas e o cabelo feito. Então a gente fica pensando assim, uma pessoa com depressão tem que ir de que forma lá? Sem tomar banho? E a depressão, muitas vezes, você tem depressão hoje e não tem ela amanhã, se acorda disposto. Ela tem 2 graus, 1 hora de euforia e 1 hora de tristeza. No dia da euforia ela vai fazer perícia. Doutor, que maravilha que está o mundo hoje. Alta para ela, não dá o benefício. Mas a depressão, ela aposenta ou ela dá uma... Depende do grau. Eu tenho casos de pessoas com depressão, com transtorno bipolar, aposentadas por invalidez. Depende do grau. Agora, o importante que a gente tem que dizer é assim, tem que fazer tratamento. Por exemplo, alcoolismo é causa de afastamento? Desde que ele esteja tratando. O uso de algum tipo de entorpecente, aí o K9 que está saindo agora, é causa de afastamento pelo INSS? Desde que ele esteja fazendo tratamento. Então, importante é estar fazendo tratamento. Então, o cara que tem alcoolismo vai ter direito ao benefício? Olha, ele está tentando pelo menos parar de beber, o cara está parando de usar algum tipo de droga, está fazendo tratamento? Tá. Enquanto ele estiver fazendo isso, ele está afastado. Está dentro de uma clínica, tem direito? Sim. Qual é a importância disso daí? Quando nós estamos falando de contribuição, o importante é você sempre transformar alguém em segurado. Tá? Alguém em segurado. Uma pessoa sofreu um acidente de moto.
foi para o hospital, está em estágio terminal. Você sabe que a pessoa vai morrer. Ele não é segurado, o que a família tem que fazer? Contribua uma, pelo menos, se ele vier a falecer, pode ser que essa pessoa tenha direito, os dependentes tenham direito a uma pensão por morte. Então a pessoa foi internada numa clínica. Muita gente não sabe. Não né? sabe disso. E não sabe que se você pagar uma única contribuição, você tem direito a 12 meses de período de graça, que a gente chama. Quando você falou de absurdo, outro absurdo que a gente vê é uma contribuição numa modalidade chamada facultativo, que é a dona de casa. Então eles falam assim, paga como facultativo, o senhor não tem atividade nenhuma, paga como facultativo. Do lar, né? Do lar. Aí a pessoa tem um problema sério de saúde, dores no corpo, alguma coisa nesse sentido, e vai na perícia médica. Muitas vezes o perito entende, eu já vi uma perícia judicial, com a seguinte resposta, olha, como facultativo, dona de casa, ela pode, quando ela sentir dor, deitar no sofá e descansar. Como se o serviço de casa pudesse esperar para amanhã. O marido chega e fala assim, tem janta? Fala, hoje eu deitei o dia inteiro no sofá, fiquei deitada lá. No terceiro dia, desquite, né? Divorcia, porque quem suporta uma coisa... Então a gente também tem que orientar essas pessoas, quando for contribuir para a Previdência Social, verifique uma atividade que ela desenvolva. Doceira, boleira, costureira, faxineira, qualquer coisa que terminar com eira no final é interessante para ela contribuir como contribuinte individual. Alguém já pediu aposentadoria por invalidez por impotência sexual? Então, eu uma vez perguntaram isso aí, né? Impotência sexual é causa de aposentadoria por invalidez? Olha, a princípio não, mas se o cara for ator de filme pornô, né? E é bom a gente estabelecer isso, Ricardo. A ferramenta de trabalho, não vai... Nexo de causalidade entre a lesão e a função. Por que foi? Por que foi boa essa pergunta? Porque a gente vai dizer assim, ó. Muitas vezes você escuta aquela reclamação. Meu marido perdeu a perna e não está aposentado. O fulano de tal perdeu a ponta do dedo e está aposentado. Olha, seu marido perdeu a perna, mas o INSS reabilitou ele em outra função. Ele tinha como ser reabilitado. Vamos pegar um cirurgião plástico, onde o corte preciso dele está na ponta desse dedo. Se ele perder a ponta desse dedo num acidente de trabalho, provavelmente nunca mais ele consiga fazer o corte preciso daquele jeito, ele está aposentado por invalidez. Então, o nexo de causalidade entre lesão e função é muito importante. Ação da vida toda. Qual o motivo de ingressar com essa ação no STF? Bom, Ricardo, hoje a ação da vida toda está na moda, né? Cada 10 pessoas que ligam ou entram no meu escritório, 9 é para falar da vida toda, para fazer cálculo da vida toda. O que aconteceu? A Lei 9.876, para variar, em novembro de 99, né, fez a seguinte maldade. Hoje só aposenta, o cálculo da aposentadoria só vai levar em consideração as contribuições posteriores a 7 de 94. As contribuições anteriores a 94, elas vão ser descartadas, jogadas no lixo. E esse período de 99 até 2019 na reforma da Previdência. Quem aposentou posterior à reforma, já foi feito o cálculo da vida toda. Então, para quem aposentou antes, é muito desgastante, porque muitas vezes você tem salários de contribuições muito superiores a 7,94. Tem um caso de um amigo nosso de Luiz Antônio, não vou citar o nome, não tem autorização para isso, mas ele trabalhou na Caixa Econômica Federal, foi gerente, inclusive, da Caixa Econômica Federal até 1996. Ou seja, até 96 ele recebeu o teto. Quando chegou em 96, ele pediu exoneração, saiu da Caixa e foi montar uma empresa própria. E pagava um salário mínimo. Conclusão, quando ele foi se aposentar, só usou os salários da Caixa Econômica Federal de 94 a 96. Posterior a isso, ficou só pegando o salário mínimo que ele contribuía como dono de uma empresa. Conclusão, a aposentadoria dele é lá embaixo. Quando a gente faz a revisão da vida toda, pega todos os salários da Caixa Econômica Federal. Todos os salários teto. E o valor dele triplica. Então, assim, essa revisão da vida toda veio corrigir essa falha da Previdência Social, que em 99 fez isso, tá? Então, teve que ir no STF em última instância. Isso já transitou em julgado. Já transitou em julgado, agora essa semana os juízes já começaram a determinar o INSS que pague isso daí. O importante, Ricardo, é que assim, as pessoas saibam assim, o início do benefício tem que ser em 1999, então o período de requerimento disso daí tem que ser aposentado de 99 a 2019, esses 20 anos, tá? Então, em regra, todos os aposentados após a reforma previdenciária não teriam direito? Não, então, volto a te dizer, não teriam, é muito forte no direito, né? Eles têm que fazer um cálculo, porque às vezes eles tinham o direito de se aposentar antes da reforma, o direito adquirido que a gente estava falando, e ele não implementou esse direito, então tem que fazer um cálculo,
Hoje tem que fazer uma planilha, verificar se ele tem condições ou não. Então, não ter direito é muito, muito forte. A gente, posterior a 2019, também tem que fazer o cálculo, como todos eles. A porcentagem hoje é de 1%, mais ou menos, das pessoas que têm direito. Então, cada 200 aposentados, 2 têm direito a essa reforma, Doutor, essa revisão. E existe um período de decadência disso? É importante a gente falar sobre isso. Hoje está estabelecido em 10 anos. Tá? Então, quem aposentou anterior a 2013 hoje não teria esse direito. Acontece que, se essa pessoa tivesse procurado a Previdência Social, ela atenderia ele? Não, ela não faria revisão. Então, houve uma omissão por parte da Previdência Social. E eu entendo que quando há essa omissão, não há período de decadência. Não dá os 10 anos. Eu entendo dessa forma. É lógico que a gente está numa fase de turbulência agora, de entra com uma ação, pega posterior a isso, a hora que a coisa acalmar, eu pretendo fazer ações com mais de 10 anos. Alegando que não pode existir decadência de algo que a Previdência Social se omitiu em fazer. Nós tivemos uma revisão do artigo 29, revisão... A lei retroage em bonorum causa. Isso aí. Estou falando com um jurista aqui, não estou sabendo. Então, nós tivemos uma revisão do artigo 29 que o STF próprio estabeleceu isso. Que diz, olha, a Previdência Social não fez a revisão e omitiu do segurado essa informação. Ele não sabia que ele tinha direito. Quem sabia que tinha direito a essa reforma? Ninguém. Essa revisão da vida toda. Cria um precedente. Né? Então, a gente entende que, com base no que foi feito no artigo 29, também buscar para quem tem direito e já tem o direito dele decadenciado. Tá? Entendo que vai gerar direitos muitos. Se isso passar, a Previdência quebra. Doutor, e o aposentado pode ali buscar o INSS diretamente ou ele tem que procurar um advogado? A princípio, ele tem que fazer um cálculo para saber se ele tem direito a essa revisão, né? Então, esse cálculo é feito por algum especialista, ou seja, advogado previdenciário. O INSS não faz isso. Não faz. E não tem, nem o INSS nem sabe se ele tem o direito. E se ele requerer esse benefício no INSS, essa revisão vai ser negada. Então, assim, o interessante é que ele procure um profissional da área, um advogado, para dar entrada nesse benefício. O advogado vai fazer o cálculo e vai verificar se ele tem direito ou não. É lógico, se ele não tiver direito, já não ingressa com ação judicial. Mas hoje, só através de um advogado. Doutor, vamos falar um pouquinho da sua vida acadêmica? Vida acadêmica. Como é que é esse conflito? Vai bem ali com os alunos? Hoje, eu sei que a mudança foi muito radical, né? Com a pandemia. Com a pandemia. Como está sendo esse pós-pandemia nas universidades? Olha, eu sou bem tranquilo como professor. Eu faço a minha parte bem feitinha, ensino mesmo. Se você perceber de 10 anos para 15 anos para cá que eu comecei a dar aula, você não tem mais aquele escritório restrito em uma cidade e outra. São várias cidades que têm pessoas militando na área de Previdência Social. Eu fico muito orgulhoso por isso e eu colaborei por isso. E eu sou bem sossegado com meus alunos. Eu sou mais um amigo que propriamente um professor. E eles não deixam de ser meus alunos, porque ainda que se formem, eles vivem fazendo pergunta, eu fico respondendo com a maior boa vontade, eu não me importo. Eu digo que direito previdenciário é igual grupo de pagode. Pode gravar CD que vende, tá? Então, direito previdenciário pode montar teu escritóriozinho que você paga as contas dele tranquilo, tá? Falar em pagode... na década de 70, por ali, você tinha o seu lado boêmio, né? Então, rapaz... Tocava um violão, ainda toca? Muito pouco, não tem... A gente fez muita serenata em São Simão, eu toquei na noite em São Paulo, tinha um grande amigo, Neto Brown, que a gente fazia umas noitadas lá, muito bom, saudade, bons tempos, né? Mas hoje não dá mais, não dá tempo. Violão, música você tem que praticar pelo menos 3, 4 horas todos os dias, senão você perde a habilidade e não é... Mas é prazeroso, é gostoso. Música, a gente fala que a música conduz a alma assim como os pés conduzem o corpo, né? Exato. Doutor, seu escritório é igual a gente vê aí algumas placas trabalhista, civil, família, ou é específico? Não, minha área, minha placa é específica. O que eu fiz foi aprender tudo. Tentei aprender tudo, estudei, fui fazer pós-graduação em Direito Previdenciário, então... E meu escritório não faz outra coisa. Se você quiser fazer um divórcio lá, uma ação trabalhista, eu não faço. Eu só faço Direito Previdenciário, eu só estudo essa área, só faço essa área. Não tenho... só ligar para a Luísa, né? A Luísa. Doutor, muito obrigado pela participação no nosso podcast. Foi um podcast muito bacana. E as considerações finais? Bom, Ricardo, eu que agradeço imensamente o convite. Eu brinco que assim, o que fizeste com o talento que Deus te deu. Se Deus me deu
o dom de falar sobre Previdência Social, eu não posso me omitir. Então, todas as vezes que alguém precisar de alguma informação, eu vou estar sempre à disposição, inclusive para fazer esses podcasts que é tão importante para as pessoas terem seu direito requerido, né? Saber dos seus direitos, isso é importante. Agradeço imensamente, até uma próxima. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.